Oi, pessoal. Então, esse vídeo que eu vou fazer é exclusivo para a aula da turma das 8 horas da manhã da ESSA Curso Profissionalizantes, tá? Então é o seguinte, ó. A semana passada a gente viu sobre o Simple Present, mas a gente viu só sobre a parte afirmativa, tá? Então hoje eu vou passar para vocês a parte interrogativa e a parte negativa. Então é o seguinte, quando a gente... Lembra que eu falei pra vocês quando a gente tava vendo lá o to be, o verbo to be? Eu falei pra vocês que a língua inglesa, ela tem uma forma de marcar alguma coisa vai marcar que é pergunta, né? Geralmente não tem a entonação de voz que em português tem. Então é o seguinte, o simple present eu já tinha falado, pra gente falar da rotina, tá? Então, com simple present a gente fala da rotina, né? Conhece a pessoa, a gente quer saber o que a pessoa faz no dia a dia, tá? Então, o simple present a gente vai marcar, tá bom? A gente vai marcar quando é pergunta e quando é a parte negativa, tá bom? Deixa eu baixar aqui um pouquinho, certo? Então é o seguinte, ó. Quando eu vou, em inglês, fazer uma pergunta no presente, eu vou usar algum marcador, tá? Eu vou usar alguma coisa para marcar. E para eu negar também, tá? Para eu mostrar que tá no presente, ou tá no passado, ou tá no futuro, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso no presente. Então, é o seguinte, quando você já ouviu essa frase, né? Do you speak English? Do you speak English? Então, assim, essa frase, ela mostra já que isso tá no presente. Como que eu sei que tá no presente? Porque antes do you, eu coloquei o do. Então, ficou do you speak English, tá? Então, essa é a parte que tá marcando aí. O do marca, que é uma pergunta, que eu usei antes da pessoa, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Então, eu fiz um esqueminha aqui pra vocês. Eu vou mandar fotinho pra vocês, tá? Pra vocês visualizarem melhor. Então, assim, quando eu quero marcar pergunta, eu vou usar aqui, ó, o do e o does, tá? Então, assim, pra I, you, we, you e they, eu vou usar o do, tá? E pra he, she e it, eu vou usar o does, tá? Então, eu vou usar antes da pessoa, quando é pergunta. Antes da pessoa, eu coloco esses marcadores antes da pessoa para eu marcar que é pergunta. Se eu colocar depois da pessoa, eu vou colocar depois da pessoa e vai ficar com o not. Por quê? Porque é uma negação, tá? Então, uma negação eu vou colocar depois da pessoa, tá? Quando eu ponho depois da pessoa, eu tenho que pôr o not, porque eu tenho que marcar que é negação, tá? Antes da pessoa, pergunta do ou does. Depois da pessoa, don't ou doesn't. O don't é contração de do mais o not, tá? Então a gente contrai, deixa ele curtinho, vira don't. O doesn't é contração de does mais o not. Então fica does mais o not fica doesn't, tá? Então, vou falar de novo, ó. Antes da pessoa, eu uso pra perguntar. E depois da pessoa, eu uso pra negar. Só que depois da pessoa, eu tenho que usar com o not, tá? Então, observem aí o esqueminha que eu fiz. Por isso que quando eu pergunto, do you speak English? Ó como que tá aqui, ó. Do you, tá? Se eu, por exemplo, eu quiser saber ela fala inglês, eu vou perguntar assim: Does she speak English? Does she speak English? Tá? Se eu for perguntar. Nem na pergunta, nem na negação, o verbo nunca vai mudar, tá? Aquelas 5 regras que eu passei na aula passada, ela é só para afirmação e
he, she e it. Só para essas 3 pessoas. Quando tiver lá na afirmação, he, she, it. That's alright, ok? Gente, pay attention. Fiz um esqueminha aqui para vocês verem, tá? Before the subject, ok? Question. After subjective, negative sentence. Alright? Dúvidas, me chama no particular que a gente conversa, tá? E eu vou mandar exercício para vocês. Eu coloquei também aqui exemplos, tá? Olha lá. Então fica. Does she watch TV? Olha só. Does she watch TV? Ela assiste TV? Tô perguntando. Se antes da pessoa eu tenho que marcar, antes do she tem que ser o quê? Does, porque é ela, certo? Então, does she? Tô marcando já porque é uma pergunta, então eu tenho que usar antes da pessoa o marcador para falar que é pergunta. Nesse caso tá no presente, então fica does she, porque é ela. Lembra, ó, para he, she, it eu uso does, tá? E para as outras pessoas eu uso do. Então, olha só. Antes da pessoa, usei o does. Na negação, aqui, tá vendo? Ó, usei o... Vai ficar she doesn't watch TV. Ela não fala inglês. E eu não acrescentei nada no watch. Quando eu for afirmar, aqui, na afirmação eu vou alterar. Lembra? Na afirmação que eu só uso as 5 regras. Só na afirmação, tá? Então, ficou she watches TV. Acrescentei ES. Por quê? Porque eu estou afirmando. Quando eu afirmo, eu uso as 5 regras. Se precisar. Aqui, como é she, vou usar. Tá? Vou usar a regra. Se fosse you, eu não ia usar. Eu só uso aquelas 5 regras para afirmação para he, she e it. He, she, it, só, tá? Então é o seguinte, aqui não alterou o verbo e nem aqui alterou o verbo, tá? Então fica, does she watch TV, sem alterar o verbo. Marquei que é pergunta. Depois da pessoa aqui, marquei que é negação. She doesn't watch TV, marquei que é negação, então já tá marcado, certo? Então, deu pra entender aí ou não? Qualquer coisa me chama lá no particular, tá? Me chama no privado que eu respondo, tá? Vou mandar umas atividades pra vocês. Tchau, fica com Deus. See you!